Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula, a gente vai falar dos problemas ambientais internacionais. Então, é possível que você já tenha ouvido falar sobre o termo globalização. Pois é, globalização é um fenômeno que ocorre no mundo todo, em que a intenção dela é tornar o mundo uma aldeia global. Então, isso faz o quê? Aumenta o padrão de consumo, ele ajuda na questão capitalista. Então, tudo isso acaba gerando um consumo excessivo dos recursos, ok? Então, esse consumo excessivo dos recursos impactam diretamente no meio ambiente, causando, entre outros, muitos problemas ambientais, como, por exemplo, poluição atmosférica. Como a gente já viu anteriormente, a poluição atmosférica, tá? Ela simplesmente polui o ar. E é um dos problemas que mais hoje acabam aí contribuindo para diversos outros problemas, como por exemplo, problema de saúde do ser humano com relação às questões respiratórias, aquecimento global, chuvas ácidas, acaba com a camada de ozônio, permitindo que os raios UVA e UVB atinjam a Terra, causando vários problemas. Então, a poluição atmosférica é um dos problemas mais complexos que nós temos com relação à questão ambiental. Vazamentos de petróleo, tá? Inúmeros incidentes com vazamento de petróleo nos oceanos causaram problemas ambientais e que afetaram diferentes regiões. O maior vazamento de petróleo até hoje, no entanto, não foi acidental, mas deliberado, e aconteceu durante a Guerra do Golfo, iniciada em 1990 após a invasão do Kuwait pelo Iraque, que gerou forte reação internacional. Em janeiro do ano seguinte, vários países liderados pelos Estados Unidos invadiram o Iraque para liberar o país vizinho. Quando estavam se retirando, soldados iraquianos abriram propositalmente as válvulas dos poços de petróleo do Kuwait, causando um enorme vazamento de óleo. Estima-se que 1.360.000 toneladas de petróleo tenham vazado, provocando um grande desastre ambiental. Na maioria das vezes, pessoal, esses desastres ambientais ocorrem por conta de vazamento em transatlânticos, né, em navios petroleiros, mas dessa vez, como uma forma de retaliação à Guerra do Golfo, soldados iraquianos abriram as válvulas no Kuwait quando eles perderam a guerra, gerando aí essa situação muito grave. Vazamento de material radioativo, a maior delas, né, até hoje, foi a de Chernobyl, lá na Ucrânia, tá? Antiga União Soviética, em Pripyat, tá? E ocorreu em 1986. Esses vazamentos de material radioativo, eles são muito complexos porque, mesmo com toda a segurança, né, o grande problema aí não é em si o próprio material radioativo. O problema é que quando ocorre algum acidente, pode causar sérios problemas. Por quê? Porque não tem como parar essa situação. No Brasil, por exemplo, em 1987, na cidade de Goiânia, em Goiás, tá, foi descartado um aparelho de raio-x de maneira imprópria. E acharam esse aparelho de raio-x, desmontaram e conseguiram achar aí uma cápsula de césio 137, que é um material extremamente radioativo e que matou aí várias pessoas, né, e causou vários problemas. Além, claro, né, de vários outros lugares, como por exemplo no Japão, em Fukushima, na própria Angra, nas usinas Angras no Rio de Janeiro. Então, qual que é o problema aí? O vazamento radioativo, ele é muito perigoso, por quê? Porque ele causa diversos problemas à saúde humana, principalmente câncer, tá? Então, é muito complexo você ter aí essa situação. Por quê? Porque qualquer acidente que você não consiga conter a um tempo muito rápido, esse material depois vai ficar exposto na natureza por muitos anos, o que acaba aí complicando muito a vida do ser humano. Bom, e o terceiro grande acidente, né, que eu já falei, é a de Fukushima, que ocorreu há alguns anos atrás. No Japão, por conta de um maremoto, houve o rompimento, o maremoto não, perdão, gente, um tsunami que atingiu a usina e houve um rompimento aí das áreas onde possuía material radioativo. E acabou, né, que felizmente o Japão possuía várias formas ali de conter a radiação, não foi
né? Houve sim um acidente, até hoje aquela área ali ela tem que ser monitorada, mas enfim, os danos ainda assim conseguiram ser menores, mas devido ao alto desenvolvimento do Japão para conter essas situações. Então isso é muito interessante, tá? Bom, e agora a gente vai falar também de casos bem-sucedidos de sustentabilidade no mundo, né? Como, por exemplo, Friburgo, na Alemanha, com cerca de 220 milhões de habitantes, é um bom exemplo de sustentabilidade. Por quê? Porque a maioria do transporte urbano, né, coletivo, utilizam-se, né, de combustíveis não poluentes, ou eles são elétricos ou híbridos. Híbridos é que pode ser usado os dois combustíveis. Então, a utilização dos dois combustíveis acaba aí sendo cada vez acaba poluindo cada vez menos. Então, isso é muito interessante. Reykjavik, na Islândia, onde eles estão utilizando aí muito bem utilizado a, a geotérmica, a energia geotérmica, assim, eles não poluem porque é uma forma de energia limpa, ok? Produzida pela própria Terra através aí do aquecimento do manto. Em Vancouver, no Canadá, por exemplo, nós temos aí diversas situações, né, o qual os prédios hoje eles são sustentáveis. Eles utilizam aí a energia solar, a água eles conseguem fazer captação de chuva. Então nós precisamos pegar esses exemplos, né, e utilizar nos nossos dia a dias e tentar cada vez mais, por exemplo, a gente diminuir aí os impactos ambientais. Na Dinamarca, por exemplo, eles têm bastante parques eólicos, que é uma forma de energia, né, sustentável, que não polui, energia limpa. E as florestas plantadas, né, a silvicultura. Hoje a silvicultura ela está aparecendo com maior frequência na nossa vida. A silvicultura é simplesmente o plantio de florestas e a utilização delas para tentar aí, né, explorá-las economicamente. Então a inserção de eucalipto e de pinos na silvicultura, por exemplo, brasileira não é recente, né? Eles começaram desde 1903 e assim foi. Então, a silvicultura simplesmente são florestas utilizadas para fins econômicos, ok? Então, é muito importante que a gente comece a entender que as necessidades de utilizar aí formas sustentáveis para proteger o nosso planeta, tá? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue aí, né, ter um mundo melhor. E o ecoturismo, que pode ser uma alternativa sustentável. O que é o ecoturismo? É a utilização de lugares, né, do meio ambiente para a realização de turismo. Assim, as realizações do turismo ajudam economicamente e preservam o ambiente, pois é necessário que eles estejam ali preservados para que as pessoas possam, né, visitar ali, conhecer ali, pagando altos valores. Então isso é muito interessante. Uma vez que o ecoturismo começa a crescer, esses preços começam a baixar e as pessoas tendem a preservar cada vez mais. Então, de repente, o ecoturismo é uma alternativa sustentável, por exemplo, né, para manter o meio ambiente. A África hoje, né, ela é uma dos exemplos aí de sustentabilidade no que diz respeito à preservação ambiental. Então a gente vê aqui, por exemplo, o safari na Reserva Nacional de Masai Mara, no Quênia, em 2016. Então isso é muito interessante. E hoje não é só no Quênia, existem vários parques nacionais na África onde ocorrem os safaris, né? Antigamente os safaris eram para caça, hoje é só para observar o habitat natural dessas feras aqui que, claro, mexe com o imaginário de todo mundo. E muita gente visita querendo ter contato direto com o que a gente geralmente só vê na televisão. Isso é muito interessante. Bom, pessoal, acabamos por aqui. A apostila, então, terminada. Eu estarei para tirar qualquer dúvida de vocês e até a próxima.